Amores perfeitos num vasinho de chocolate, tudo 100% comestível. Olá, o meu nome é Dália e esta é a minha dica para decorar o seu bolo. Vamos precisar de derreter sucedâneo branco até ele ficar bem fluido e depois vamos misturar com corante em pó laranja, um tom de laranja escuro, a ideia é que fique semelhante ao tijolo. Vamos começar por misturar o corante num pouquinho do sucedâneo derretido e mexer muito bem e só depois é que vamos adicionar ao restante chocolate. Desta forma temos a certeza que conseguimos dissolver todos os bocadinhos de corante. E cá está. Tudo bem mexido até ficar uma cor uniforme. Depois de estar bem mexido e o chocolate continua fluido, então vamos utilizar um recipiente como molde. Convém que seja um recipiente de plástico para depois ser fácil de desmoldar. Aqui é uma tacinha descartável, normal, daquelas tipo de mousse. Vou então aqui colocar um pouquinho do sucedâneo e vou fazer o sucedâneo deslizar dentro desta tacinha, do meu molde improvisado, até estar todo coberto. Se entretanto o vosso sucedâneo começar a ficar muito espesso e ele não flui com tanta facilidade, podem levar novamente ao micro-ondas até ele voltar a ficar fluido. Depois de estar esta camada aplicada, levar ao frigorífico, a solidificar, aplicar uma segunda camada. No passo seguinte, vou utilizar chocolate modular. Quem quiser pode substituir por pasta de açúcar sem problema nenhum. Então, teques, um bocadinho de esparguete partido em bocadinhos pequeninos, o tal chocolate modular e um copinho só para servir de suporte para as flores que vamos fazer. Então, primeiro, com um pouco de chocolate modular verde, fazer um rolinho e depois dividir em porções mais pequeninas e em cada uma dessas porções colocar um esparguete. Cá está, com cuidado, ir rodando sempre ali o rolinho para ele ficar o esparguete coberto pelo chocolate modular. Aqui está, sem problemas. Ele agarra bastante bem, não é necessário utilizar nenhuma cola. Se utilizarem pasta de açúcar, pode ser necessário porem um bocadinho de cola ou de água no esparguete. Cá está, só uma basezinha ali no topo do esparguete para depois a flor assentar e fazer a mesma coisa em todos os esparguetes. Cá está, são várias bases. Eu aqui fiz 5, vocês podem fazer tantas quanto quiserem, mais ou menos. É conforme o vosso vaso também for um vaso grande ou um vaso mais pequenino. Agora aqui, começar a fazer as folhas, uma bola, depois com o tex fazer veios, abrir ali a parte da bola que foi achatada, não é? E cá está. Abrir. E agora marcar os veios. Primeiro um veio central e depois os veios laterais. Sempre ligeiramente inclinados em relação ao veio do centro para tornarem a folha um bocadinho mais natural sempre. Também não se preocupem se não ficar 100% realista, também não é essa a ideia é só fazer um vaso engraçado com as florinhas. E cá está, sempre utilizando o tack e as pontas dos dedos para modelar as folhas. Esta é uma folha de um tamanho médio, podem fazer umas folhas maiores e outras mais pequenas, que foi o que eu fiz aqui a seguir, como vocês já vão ver. Mais um toquezinho e cá está.
E agora fazer tantas folhas quantas precisarem. Se for necessário também no final podem sempre acrescentar mais, como eu fiz, como vocês vão conseguir ver um bocadinho mais à frente. E cá estão, de vários tamanhos, porque isto ajuda a tornar mais apelativo o vaso, esta planta do amor perfeito. Agora, para a flor, vou precisar de... Eu utilizei aqui roxo e amarelo, 2 tons de amarelo. Vocês podem utilizar outras cores, as mesmas, ou um só tom. Depois fazer 2 bolinhas pequeninas, também 2 ervilhas, e achatar, sendo que não fica um círculo perfeito, fica um lado um pouquinho mais estreito e o outro lado um bocadinho mais largo. Com o tack fazer uns veios e colar aquela base que ficou em cima do esparguete um bocadinho mais larga. Repetir na outra pétala, igual. Cá está, achatar. Um dos lados é mais largo e o outro mais estreito, como se fosse um triângulo com as pontas arredondadas. Fazer os veios e depois colocar no sítio. Mais uma vez, como estou a utilizar chocolate modular, não preciso de utilizar cola, basta o calor dos próprios dedos que o chocolate agarra bem sem problema nenhum. Se quiserem, eu tenho vídeos que já fiz a mostrar como se faz chocolate modular. Se alguém quiser ir espreitar, se quiser fazer esta receita que eu estou a utilizar, ótimo. E agora continuar com as outras pétalas em amarelo. Cá está também 2 bolinhas ligeiramente mais pequeninas do que as bolinhas que fiz para as pétalas roxas, mas o método é o mesmo. Achatar, um lado mais estreito e o outro lado mais arredondado e fazer os veios. O amor perfeito tem 2 pétalas duplas, ou seja, tem uma pétala grande e uma outra pequenina por cima, e isto repetido 2 vezes, e depois tem uma outra pétala maior que fica do lado oposto a essas pétalas. Então é isso que eu estou aqui a fazer, as pétalas duplas primeiro, e é por aí que nós vamos começar nestes amores perfeitos. Só ajustar sempre um bocadinho, para dar uma aparência um bocadinho mais natural, e já estão aqui as 2 pétalas duplas terminadas. Então, para a pétala maior, vou pegar aqui num pouquinho de chocolate do tamanho cerca de 2 ervilhas, mais ou menos, e fazer a mesma coisa. Achatar, fazer uma bolinha, achatar, tornar um lado um pouquinho mais estreito e o outro lado mais largo, bastante mais largo porque esta pétala é maior do que as pétalas anteriores, vai ocupar mais ou menos o mesmo espaço que as outras todas que fizemos, do lado oposto. Depois fazer os veios e com o tack dar ali uma aparência um bocadinho ondulada, porque esta pétala, como é muito maior, tem essa tendência a ficar ondulada. Agora, colar no lado oposto às primeiras pétalas que já tínhamos posto ali. E cá está, utilizar só um pouquinho do calor dos dedos é suficiente para ficar o chocolate modular no sítio. Ajustar sempre, aqui arranjamos sempre as nossas flores para lhes dar o ar, uma aparência mais bonita sempre possível. Ali, com a bolinha pequenina daquele tack, abrir o espaço para depois colocar ali um estamezinho central. E é isso que eu vou fazer já aqui a seguida. Vamos então pegar um bocadinho de chocolate, uma bolinha mesmo muito, muito pequenina, e depois com o tack, o lado mais estreito, de fazer veios, vamos colocar a bola no centro, naquele espacinho que deixamos em aberto, e pressionar um bocadinho, vai ficar uma espécie de uma argolinha. E cá está, o primeiro amor perfeito, terminado. Para agora montar todos os elementos, vou precisar de retirar a primeira taça que fiz com o chocolate, o sucedâneo do frigorífico, para agora rechear com um círculo de bolo, uma mousse e depois cobrir com uma mistura de bolacha com cacau em pó. Vou começar então pela mousse, colocar um pouquinho no fundo e nos lados deste vaso de chocolate. E cá está, espalhar bem.
Eu utilizei aqui uma colher, mas também podem utilizar um saco de pasteleiro, se for mais fácil. Colocar um círculo de bolo, cobrir novamente com mousse, espalhar bem. Atenção que não deve ficar o nível da mousse mais alto do que a aresta do vaso. E agora cobrir com a mistura de bolacha com cacau. Aqui espalhar. Como já devem ter percebido aqui, a ideia é imitar terra. E cá está. E agora vou fazer um círculo aqui com um bocadinho de chocolate modular. A ideia é uma argolinha. A ideia é que esta argola vá servir de suporte para as folhas ficarem levantadas, para elas não ficarem colocadas achatadas diretamente em cima da bolacha. E assim ajuda a colar e a ficar no sítio. Agora aqui, dispor as folhas. Está a começar pelas maiores. Então, aqui achei que faltava uma folha maior para ficar por baixo e rapidamente estou a fazer mais uma para acrescentar. Podem aproveitar para ver novamente. Cá está o veio central, depois fazer aqueles veios de lado. Aqui assim. E aplicar sempre assim um bocadinho de pressão nas pontas para arredondar aqui a folha. Com a parte mais afiada do tack, fazer uma espécie de cortezinhos que as folhas dos amores perfeitos têm. E aqui ajustar sempre mais um bocadinho. E cá está, mais uma folha terminada e continuar a acrescentar as outras. Sempre a toda a volta, porque não sei se já repararam, mas nas plantas do amor perfeito, as folhas são colocadas mais ou menos em círculo, vêm de uma parte central para os lados. Na parte central é onde estão as flores. E é isso que aqui já vou começar a colocar no sítio. Podem-nas pôr todas a olhar para o mesmo sítio ou podem-nas pôr a olhar para sítios diferentes. É só espetar. A vantagem deste vaso é que é todo comestível, incluindo o esparguete. Podem utilizar palitos, mas eu penso que assim é mais seguro e torna-se mais interessante ser tudo comestível. Já está quase. Agora acrescentar as folhas que ainda estão ali. Não se desperdiça nada, tudo se aproveita. E cá está, ficam aqui por baixo a completar aqui a minha planta de amor perfeito. Mais uma flor aqui de lado. Só ajustar um bocadinho. Limpar a terra. Cá está o vaso terminado. Falta só um pequeno apontamento. Isto é opcional, podem fazer ou não. Eu gosto sempre de acrescentar assim, de fazer mais um bonito. Então, com corante amarelo, com um pincel seco, vou aplicar um bocadinho de corante aqui à volta da parte central daquela bolinha, que ficou uma argolinha ali. Conseguem ver bem, penso eu assim. É como se fosse o pólen e também ajuda a dar ali alguma nuance de cor e ficam as flores mais interessantes, do meu ponto de vista. Como eu disse, é opcional, podem fazer ou não. E basta só isto e já está terminado aqui o nosso vaso. Espero que tenha gostado. Siga-nos, subscreva e visite-nos em www.pajalpan.com.